Livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso? Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, sem igual. Deus, nós te amamos e honramos o teu nome e declaramos o teu poder agora, porque o teu poder está sendo manifesto por causa da tua palavra. Deus maravilhoso, fala conosco nessa manhã. Que teu Espírito Santo fale aos meus ouvidos, fale ao ouvido da tua igreja, que possamos sair daqui fortes e corajosos na presença do Senhor Jesus. Pois teu é o reino, o poder e a glória, Senhor. E dedicamos essa palavra a ti. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, essa é uma passagem muito conhecida da Bíblia. Eu acredito que os irmãos já ouviram, seja forte e corajoso, várias vezes na vida de vocês. E talvez vocês já até usaram essa mensagem para dizer: eu sou forte, eu sou corajoso. E o título dessa pregação é: que coragem é essa? A minha mãe, e eu acredito que os irmãos também já ouviram, mais vale um covarde vivo, que alguns vão falar herói morto, e outros o valente morto, né? Mais vale um covarde vivo do que um herói morto ou um valente vivo. É um ditado popular, provérbio, eu não sei onde ele se encaixa aí. E na Bíblia não é assim. Na Bíblia não é mais vale um covarde vivo. Na Bíblia mais vale um corajoso. Na Bíblia você não vai falar, não vai ver Deus falando assim: olha, seja covarde, não vai para a batalha, fique em casa. Não, Deus está sempre levantando o seu povo para dizer: avance, avance. E um dia Deus apareceu a Moisés, nós conhecemos a história, ali na sarça, e falou para ele ir para o Egito. Ele foi para o Egito. E ele saiu com o povo de Israel do Egito. Foi um homem corajoso. Se ele fosse covarde, permaneceria onde estava. E daí Moisés, no capítulo de Êxodo, no capítulo 33, ele constrói uma tenda ao Senhor. Chama tenda da congregação ou tenda do encontro. E a palavra do Senhor diz que toda vez que Moisés saía do meio do arraial do povo de Israel, o povo corajoso que tinha ali naquela época, um povo bem envolvido, destemido, não ousava nem chegar perto da tenda do encontro. Olhava Moisés pelas costas e ir até a presença do Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando Moisés entrava ali na tenda do encontro, descia uma coluna de fogo e a nuvem de glória e enchia aquele lugar, e o povo via
ouvia Deus falando com Moisés, cheio de homens corajosos no meio do arraial. E daí a palavra do Senhor diz que quando Moisés saía da tenda do encontro, uma pessoa estava lá. E essa pessoa se chamava Josué. Enquanto toda a nação falava assim, ó, chegou a hora de Deus falar com o povo. Eles iam Moisés saindo do arraial, eles ficavam ali, vai lá Moisés, porque um dia Deus veio falar com o povo no monte. E daí Deus veio com todo o seu poder, com a sua glória sobre o monte, e eles falaram, Moisés, fala você com Deus, porque nós temos medo. E continuou assim no meio do deserto. Mas um homem chamado Josué, quando Moisés ele ia em direção à tenda do encontro, ele já estava lá. Ele já estava lá, porque a palavra do Senhor diz que ele não se apartava da tenda do encontro. E que coragem é essa que eu e você vamos ter para vencer os nossos desafios? Essa coragem só vamos ter se estivermos na tenda do encontro, se estivermos na presença do Senhor. Essa coragem nós só vamos ter se a nossa dependência não for o que o povo disse, olha, nós temos medo. Se a nossa dependência não for o que os nossos olhos viram, nós somos na terra que o Senhor prometeu, e nós vimos que lá tem gigantes, e nós somos como formigas diante deles. Nós só não vamos ter medos e vamos ser corajosos se estivermos na presença do Senhor. Enquanto um ditado popular diz que mais vale um covarde vivo, a presença do Senhor nos diz, a palavra do Senhor nos diz que o que vale na presença dele é um homem e uma mulher corajosa e corajoso, destemido na presença do Senhor. E essa mensagem ela não nasceu aqui no meu coração no livro de Josué, nasceu lá no livro de Atos. Porque que coragem é essa que faz um jovem chamado Josué sair ali sendo o mais velho, né? Quando eles atravessam, eles chegam perto do Rio Jordão, ele acaba se tornando o mais velho. Ele tinha 40 anos. Ele e, como que é o nome? Caleb. São os mais velhos daquela geração, porque todos os homens daquela geração tinham até 20 anos no máximo. E ele se tornou o homem mais velho, mas ele viu sempre alguém avançando como líder da nação de Israel, que era Moisés. E chegou o momento em que ele ia dar sequência ao propósito de Deus. E ele estava avançando no nome do Senhor para uma nação inteira. Irmãos, nós estamos nessa jornada nossa rumo aos céus como Josué. Estamos caminhando. E junto conosco vão vir pessoas que estão caminhando em direção aos céus. E junto conosco vão ter pessoas que vão ter que ser ensinadas com a palavra do reino de Deus através das nossas vidas. Josué era o mais velho daquela turma que estava ali, e a responsabilidade era dele, de pregar a palavra de Deus. Tanto é que você vai ver assim, olha, medita na palavra de dia e de noite. Josué estava com essa missão. Um homem que andava na presença de Deus, agora, porque andava na presença de Deus, tinha com ele a palavra de Deus. Vidas vão olhar para mim e para você, porque elas querem chegar no alvo, querem chegar do outro lado do Rio Jordão, elas querem chegar aonde Cristo está, aonde o Senhor nosso Deus está. Ela quer atravessar para o outro lado, que é a salvação. E vai ter que se levantar um líder. E esse líder sou eu e você. Corajosos e valentes na presença do Senhor. Que vamos andar na presença dEle. E vamos ter a palavra dEle sobre os nossos corações. Para anunciar o Evangelho. Que coragem é essa? Que depois de você ver a sua grande referência, você poderia falar assim, talvez triste como Josué estava. Falar assim, e agora? Como nós vamos avançar? E agora, como nós vamos avançar sem Moisés para nos ensinar? E Deus falou, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E agora, como que eu vou levar a minha família à presença de Deus?
palavra de Deus e presença de Deus na sua vida. Não aparte do livro da lei. Não deixe a palavra de Deus longe de você. Porque você vai ver que eu comecei aqui com Josué. Eu vou citar agora um homem chamado Gideão. Gideão um dia estava malhando trigo no lagar, né? O lagar era para uva e ele estava malhando trigo no lagar. No lugar que não era para aquilo. Por quê? Porque ele estava lutando pela sua família. Que coragem é essa que faz você sair de casa sabendo que os midianitas estão cercando a sua cidade, cercando a sua casa, e você se dispõe a sair para que a sua família seja sustentada e alimentada? Eles estavam cercados, então ele teve uma ideia: eu vou no lugar onde ninguém vai imaginar, não é tempo de uva, não é tempo de prensar uva, então ninguém vai pensar que tem alguém lá. E ele foi lá malhar o trigo, né? Debulhar o trigo. E daí aparece um anjo do Senhor. Isso está em livro de Juízes, capítulo 6. Aparece um anjo do Senhor, diz que ele é um homem valente, um homem corajoso. Só que dessa vez ele fala assim: como assim valente? Só não. Valente o quê? E Deus o levanta para salvar a sua tribo das mãos dos seus inimigos. Porque ele teve a coragem de sustentar a sua família. Devemos ter coragem de sustentar a nossa casa. Mas não é a coragem de sustentar com alimento, não é a coragem é com trigo. Mas o trigo é a palavra de Deus, é com a presença do Senhor. Aquele homem foi chamado porque nenhum homem na nação de Israel naquele momento teve coragem de fazer alguma coisa. E ele estava trabalhando para salvar vidas. E Deus o chamou de corajoso para salvar a sua família. E porque ele ia salvar a sua família, ele salvou a nação de Israel. E no nome de quem diz a palavra do Senhor? Na hora que eles foram enfrentar os seus inimigos, ele andava no nome do Senhor. Ele diz a palavra do Senhor que ele foi com mais 300 homens e gritaram pelo Senhor e derrotaram seus inimigos. Seus inimigos se apavoraram por causa do nome do Senhor. Que coragem é essa que nos faz vencer as dificuldades do dia a dia? E os gigantes que vêm contra nós, como foi com Davi, dizendo, pelo Senhor. Aonde está a sua confiança? Porque Gideão, quando ele entrou ali, a palavra do Senhor vai dizer que ele foi com um exército enorme, e Deus foi selecionando, que ficou apenas 300 homens, para que quando eles vencessem a batalha, fosse declarado que foi pelo Senhor. Davi, quando ele se vê no meio de um exército de Israel, contra o exército dos filisteus, ele luta contra o gigante, e o gigante diz que ele é contra ele com paus e pedras, e a palavra do Senhor diz que Davi disse, eu vou no nome do Senhor. Quer vencer as batalhas, as dificuldades e salvar a sua família, nunca vai ser por seus esforços próprios, vai ser sempre pelo nome do Senhor. O nome do Senhor é algo que vai ter que ser pregado para que haja salvação. E que coragem é essa que nós temos? Quando nós estamos diante dos nossos parentes, do que nós falamos? Pelo que nós lutamos? Vemos os nossos parentes com dificuldade financeira e talvez ajudamos com dinheiro, mas o que ele mais precisa é do Senhor, é pelo Senhor. Chegou a hora de ministrarmos o nome do Senhor, não porque deixamos ele com necessidade, porque a palavra vai dizer, que o apóstolo Paulo diz, é melhor dar do que receber. Nós podemos sim abençoar os nossos parentes, mas se não abençoarmos dizendo que é pelo Senhor, que ele pode ser salvo, não somente do seu problema financeiro, mas encontrar a salvação, temos que avançar no nome do Senhor. O nome do Senhor tem que ser algo que vai à nossa frente todos os dias. Josué avançou porque estava na presença do Senhor e porque ele carregava consigo a palavra de Deus e abençoava o povo com a palavra de Deus. Gideão avançou e Davi avançou porque eles disseram, olha, não é a minha força, não é o que eu faço, mas é porque eu ando no nome do Senhor. Nós vamos ver os nossos inimigos sucumbirem e caírem diante de nós. Eu e você vamos avançar com a nossa família rumo aos céus, quando dissermos a palavra de Deus faz parte de mim, e as pessoas conseguem saber que você carrega a palavra de Deus, porque você sempre tem a palavra de Deus para abençoar o seu irmão.
É porque eu ando na presença de Deus, e as pessoas vão saber que você anda na presença de Deus, porque eles vão ver a maneira que você se comporta, a maneira que você se porta nesse mundo, e vai ver que você é diferente. Irmãos, no meu trabalho, às vezes eu vou em determinados departamentos, e ali a gente está conversando, e daí a conversa, a gente está conversando algo normal, mas daí a tônica muda. E quando a tônica muda para algo que não vem de Deus, eu deixo claro que não faz parte, eu não compactuo com aquilo, e daí eu deixo claro e evidente que eu amo a presença de Deus, e eu sigo a presença de Deus, e daí o assunto muda de novo. Eu não preciso compactuar com as coisas deste mundo. Por quê? Porque a palavra de Deus está em mim. E se perguntarem por que isso? Porque a palavra de Deus está em mim. E às vezes as mesmas pessoas que fazem isso são pessoas que pegam versículos bíblicos e começam e colocam no WhatsApp, coloca ali, coloca lá. E daí eu falei assim, mas você está falando isso, mas você não colocou um versículo assim? Ah, não, mas esse aqui é bom, esse aqui eu faço conforme a minha vontade. Que coragem é essa que nós temos de chegar diante da presença de Deus e falar assim, eu só quero viver aquilo que me satisfaz, só aquilo que me faz bem. A tua palavra que me corrige eu não quero, a tua palavra que me exorta eu não quero. Que coragem é essa que as pessoas têm de colocar um limite? Até aqui eu vou, mas aqui aonde o Senhor definitivamente vai ser o meu Senhor e vai governar a minha vida, eu vou colocar um limite. Os homens estão criando coragens totalmente contrárias daquela a qual Deus os chamou para ter. Deus nos chamou para vivermos na presença dEle, e os homens estão falando assim, eu não quero andar na sua presença. Como foi a coragem do povo de Israel quando disse assim, Moisés, fala você com o teu Deus. E hoje as pessoas dentro das igrejas estão fazendo a mesma coisa. Senhor, fala você com o pastor, fala você com o presbítero, fala você com o diácono, fala você com fulano, ciclano, beltrano, e o que ele ouvir do Senhor é o que eu vou ouvir. Chegou a hora de sustentarmos a nossa família, sustentarmos os nossos amigos com a palavra de Deus e ter a coragem de falar, Senhor, fala comigo, porque eu quero ouvir a tua voz e andar na sua presença e entender que só o Senhor é o Deus da minha vida. Eu não quero andar sendo um corajoso dizendo que eu não vou fazer a vontade de Deus. Eu não quero ser um corajoso dizendo que eu não leio a palavra de Deus. Eu vi um Reels no Instagram em que um homem sai perguntando para várias pessoas, você é cristão? Qual é a sua religião? Daí ele faz um corte só com os cristãos. Cristão, 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 cristão. Eu acho que dá mais de 10 cristãos ali, dizendo com orgulho, eu sou cristão. Daí ele fala assim, você pode falar um versículo da Bíblia? E daí ele fala assim, ele não fala, né? Na verdade ele só movimenta, faz um gesto, e nenhum deles sabe um versículo da Bíblia, mas se dizem cristãos. Que coragem é essa de se dizer que é filho de Deus, de se dizer que Jesus é seu Salvador, e você não conhece uma das palavras a qual ele falou, sendo que a palavra do Senhor vai dizer assim, que o Espírito Santo, ele enviaria outro Consolador, e esse Consolador o faria lembrar de tudo aquilo que ele falou. E a pessoa não consegue falar João 3,16 como um versículo para dizer que é cristão. A pessoa não consegue falar um Salmo 23, versículo 1 para dizer que o Senhor é o pastor da vida dele. Não consegue falar João 3,16 dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. A pessoa ela não consegue falar um versículo, ela não sabe nem onde está a oração do Pai Nosso para poder falar, eu sei um versículo. Que coragem é essa que essa geração está tendo para dizer que é serva do Deus Altíssimo, que ouve a presença de Deus, que é um cristão e não conhece a palavra de Deus? Josué teve que andar com ela. Gideão, por causa da palavra de Deus, reconheceu que ele era o Senhor da vida dele. Davi também reconheceu isso, por causa da palavra de Deus que foi pregada a partir de Josué, e veio os próximos juízes, e veio Samuel e pregou a palavra, e passou Saul, chegou Davi, eles conheciam essa palavra e reconheciam que ele era o Senhor. Mas que coragem é essa que as pessoas estão tendo de andar neste mundo e falar que pertence ao Senhor e não conhece a palavra do Senhor?
Outro vídeo que está circulando também nas redes sociais é de um humorista, que a pessoa fala assim, olha, Deus é tudo para mim. Deus é tudo para mim. A minha lei moral é baseada nele, todas as coisas é baseada nele. E daí, esse humorista faz a pergunta para aquele cara que está falando de Jesus para ele, fala assim, você já leu a Bíblia? Ele fala, não. Daí ele fala, como pode uma pessoa dizer que Deus é tudo, 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 Senhor da vida dele, é o que protege, é o que o guarda, é o que faz ele prosperar, e ele não conhece a palavra de Deus? Como pode? Ele não conhece a Bíblia, ele não leu. Daí ele falou assim, você já leu O Senhor dos Anéis? Li tudo. Ele fala de versos Harry Potter, que são livros grandes, aí tem grandes volumes, e ele, já li tudo. E a Bíblia? Não li. Que coragem é esta, que os cristãos dessa geração não conhecem o seu Deus e dizem que são cristãos. Não conhecem o seu Senhor e dizem que são cristãos. Eu e você temos que lutar pela nossa família, temos que lutar pelos nossos amigos, temos que lutar para que mais pessoas conheçam o Senhor Jesus, e para isso vai ser para aqueles que andam na sua presença, vai ser para aqueles que conhecem a sua palavra e se dedicam e meditam na presença do Senhor. Porque essa mensagem surgiu no meu coração, está lá no livro de Atos, no capítulo 20 e 28. Quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. E agora, versículo 32 diz, agora eu entrego a Deus a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei prata, nem ouro, nem roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que receber. Deixa eu ver aqui, acho que eu... É esse texto, Atos... Aqui, era 24 diz, todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho do Senhor. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente de poder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Que coragem é essa de dizer que ele não tem a sua vida como preciosa? Que coragem foi essa de Paulo de dizer que ele anunciou o Evangelho a todos eles ali em todos os momentos? Quantos de nós temos coragem de dizer assim, a minha vida não tem valor? Porque o que mais nós brigamos na nossa vida é dizer que nós temos valor. Quantas vezes nós não fizemos algo para que pudéssemos sermos reconhecidos? Para que pudesse ser agregado valor à nossa imagem? Para que as pessoas olhassem assim e falassem, poxa, aquela pessoa tem crédito, hein? Vamos fazer alguma coisa por ele. Quantas vezes não mostramos o nosso talento, o nosso serviço, para que as pessoas olhem, nossa, que bonito, olha o que ele faz tão bem. E Paulo fazia tão bem, ele manejava tão bem a palavra de Deus, ele andava tanto com ela, que ele diz assim que em defesa da lei ele era
Como que ele diz lá a palavra? Agora perdi. Quando em guardar a lei, ele não errava em guardar a lei. Vou usar essa palavra que eu não lembro agora como ele diz. Ele não falhava. E ele tinha a palavra de Deus, e quando ele tem um encontro com Jesus, ele sai anunciando o evangelho a toda parte. E a palavra do Senhor no livro de Atos vai dizer que por diversas vezes ele sofreu ataque, por diversas vezes ele foi açoitado, por diversas vezes ele sofreu ali nas mãos dos judeus, que seriam aqueles que deveriam ouvir a voz dele ministrando o nome de Jesus, devia falar: nós queremos ser salvos. Mas por diversas vezes esse mesmo povo que deveria estar gritando: queremos ser salvos, açoitaram Paulo, levaram à prisão. E que coragem é essa de anunciando o evangelho, anunciando o reino de Deus, ele dizer: eu não considero a minha vida preciosa, eu estou disposto a entregar a minha vida por esse evangelho. Onde está a nossa coragem de determinar que estamos dispostos a entregar a nossa vida pelo evangelho? O apóstolo Paulo carregava sobre si a palavra de Deus, e eu e você, como filhos de Deus, carregamos sobre nós. Não quero comparar as nossas vidas com o apóstolo Paulo, mas eu quero dizer que o mesmo Senhor, o mesmo Deus que estava sobre a vida dele, está sobre as nossas vidas. Devemos carregar o evangelho como algo mais precioso do que as nossas próprias vidas, para que possamos ser corajosos neste mundo e anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todos os demais apóstolos, você vai ver que eles tiveram coragem no meio daquela geração, porque quando eles anunciavam o reino de Deus, vinha sobre eles açoites, vinha sobre eles prisões. Alguns nós vamos ver como Paulo, que foram mortos por causa desse evangelho. E que coragem é essa de pessoas saírem declarando o poder de Deus por este mundo, sem temer perder a própria vida. Queremos ganhar as pessoas, queremos ganhar os nossos filhos, queremos ganhar os nossos parentes, nossos irmãos, nossas tias, nossos primos para Jesus. Devemos ter a mesma coragem de entender que o que é mais precioso é a palavra de Deus que está em nós. O que é mais precioso, o Senhor Jesus que está em nós. O que é mais precioso, agradar as pessoas, não falando do reino de Deus, ou que essa pessoa que você vai falar do reino de Deus vá contigo para os céus. O que é mais precioso? Uma geração inteira Josué viu perecer no deserto e não alcançar a terra prometida, porque não creram na palavra do Senhor, porque não creram naquilo que o Senhor havia dito, que aquela terra a qual eles chegaram ali próximo e avistaram, era a terra que o Senhor os daria. E por 40 anos eles andaram no deserto e pereceram no deserto, até que chegasse a geração dos filhos deles e se apossassem da terra. Quantas gerações vão ter que passar? Quantas vidas vão ter que passar para que nós possamos entender que a palavra do Senhor é o que nós temos de mais precioso em nossas vidas, e ela deve ser pregada e ela deve ser anunciada, que a palavra do Senhor é o que nós temos de mais importante. E a palavra do Senhor diz que enquanto Paulo pregava, o Senhor se manifestava com sinais. Se começarmos a anunciar o poder de Deus, os mesmos efeitos que vinham sobre as vidas dos discípulos vai acontecer sobre as nossas vidas. Se continuarmos pregando o evangelho, se anunciarmos o evangelho, o Senhor vai comprovar a palavra dele com seus sinais e com as suas maravilhas. O Senhor vai determinar as suas bênçãos no meio do seu povo com seus sinais. O nosso Deus não mudou. O que mudou é que nós estamos colocando os valores nos lugares errados. Estamos tendo coragem de falar: aqui eu governo, Senhor. Aqui eu ajo, Senhor. Aqui a responsabilidade é minha, Senhor. Enquanto devemos dizer: o Senhor dos exércitos é quem governa a minha vida. O Deus da palavra viva, o Deus que tem a palavra que transforma tudo, é que governa a minha vida. Essa palavra é que orienta os meus passos, é que determina a minha jornada. É o Espírito Santo de Deus que comunica a palavra do Senhor ao meu coração. Essa é a coragem que eu e você devemos ter, porque o apóstolo Paulo, ele teve essa coragem de dizer: nada tenho por precioso, a não ser que a palavra do Senhor seja pregada, a não ser que o evangelho do reino seja pregado. Queremos ter grandes vitórias,
vamos começar a ter a vitória de reconhecer quem é o nosso Deus e o nosso Senhor, e lutar por isso, e dizer que a palavra do Senhor é que governa as nossas vidas, que o que Jesus disse é que governa as nossas vidas. Quando o Espírito Santo falar aos nossos ouvidos, vamos dizer sim à voz do Espírito Santo. Quando estivermos sendo impelidos para o lado contrário da vontade de Deus, e o Espírito Santo falar aos seus ouvidos, nós vamos voltar para o centro da vontade de Deus, porque o que importa é que Ele cresça e que nós diminuamos. O que importa é que a palavra dele seja pregada e que o Evangelho seja anunciado. E que seja com coragem, seja forte e corajoso para salvar, para resgatar vidas através da pregação do Evangelho. Nós anunciamos a palavra, o Senhor Jesus, Ele opera o milagre da salvação. A palavra da graça está sobre nós. E nós devemos anunciar. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se ninguém se dispõe a ir? Vamos nos dispor a anunciar a palavra do Evangelho. Seja forte e corajoso. Viva na presença de Deus. Medite na palavra do Senhor. Tenha ela como mais preciosa. E anuncie a palavra do Evangelho. Porque um dos versículos que nós mais vemos quando a pessoa morre, as pessoas colocando numa rede social é: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Que um dia nós possamos dizer essa palavra, mas não porque é bonito colocar numa rede social, mas porque nós realmente combatemos o bom combate, anunciando a palavra de Deus, avançando no nome do Senhor Jesus, falando aquilo que o Espírito Santo de Deus nos conduz a falar. Denunciando o pecado, restaurando o pecador através da palavra de Deus. E aí sim, poder ser dito ao nosso respeito: este combateu o bom combate, esse completou a carreira que lhe foi proposta, que era anunciar o Evangelho, e ele guardou a fé, e está aguardando com grande expectativa o grande dia do seu Senhor. Porque é isso que o apóstolo Paulo diz: eu aguardo a vinda do Senhor. Corajosos não são aqueles que vivem na força do seu próprio braço e são sustentados e acham que isso é o suficiente. Corajosos são aqueles que se dispõem a fazer a vontade do Senhor. Seja forte e corajoso. Viva na presença de Deus. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Pregue a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Seja forte e corajoso na presença do Senhor. Essa é a nossa força. Essa é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos debaixo da sua palavra, o coração do nosso Deus se alegra. Que força é essa que você carrega contigo? Que força é essa que fez você levantar hoje de manhã? Que força é essa que te trouxe até aqui para adorar o nome de Deus? Que força é essa que vai poder dizer que você sabe que Ele a morte venceu, que Ele ressuscitou, que a tumba vazia já está? Que força é essa? Que força é essa? Que quando você declarar o poder de Deus neste mundo, todos ouvirão, e saberão que só Jesus é o Senhor. Que força é essa? Que os seus filhos, ao olharem para você, vai falar que o Senhor está contigo. Que força é essa? Que nessa geração os seus amigos vão poder dizer: o Senhor está na vida dele. Que coragem é essa de estar na presença de Deus? Que coragem é essa? Enquanto o mundo está dizendo: faça a sua vontade, faça a tua vontade, você está dizendo: eu vou fazer a vontade do meu Senhor, eu vou me santificar mais. Que coragem é essa?
Que coragem é essa daquele que se dedica à palavra do Senhor, enquanto as pessoas estão perdendo seu tempo em redes sociais, enquanto as pessoas estão perdendo seu tempo assistindo vídeos, assistindo filmes? Que coragem é essa de dizer: não existe lugar melhor do que a presença do meu Deus? Que coragem é essa de poder dizer: Ele é poderoso para alimentar a minha família, e ver o Senhor quebrando o cativeiro, quebrando as correntes? Que coragem é essa de poder dizer que é filho de Deus e que avança no nome dEle? Ah, que coragem é essa? Que coragem é essa de poder dizer que não existe outro rei, não existe outro Senhor, que Ele é adorado e exaltado para sempre, 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 sempre? Que coragem é essa que quando a conversa não for algo que te edifique, algo que traga a presença de Deus, faça o ambiente mudar? Essa coragem só há naqueles que andam na presença do Senhor Jesus. Essa coragem só há naqueles que acreditam na sua palavra. Essa coragem só está naqueles que reconhecem que Ele é Senhor. O apóstolo Paulo, no capítulo seguinte, você vai ver alguns orando e dizendo: não vá para Jerusalém, não vá para Jerusalém. E ele diz: eu tenho que cumprir a vontade que o Espírito Santo propôs em meu coração. Ele vai ver o profeta chamado Ágabo tomando o cinto dele, amarrando os pés e os braços, e dizendo: assim, o dono desse cinto será entregue aos gentios pelos judeus. E mesmo assim ele foi a Jerusalém, mesmo assim ele pregou o evangelho, mesmo assim ele anunciou o reino de Deus àquela geração. Foi preso, foi levado a Roma, e ali continuou pregando o evangelho. Que coragem é essa? Que a sua vida não é tão preciosa quanto você imaginava, mas que o reino de Deus cresça, que o reino dele avance. Isso é precioso. Mas isso é só para quem crê. É só para quem crê que a morte ele venceu, que o véu ele rompeu, que a tumba vazia já está, que ele ressuscitou e as promessas dele não passarão, e a palavra dele não passará e se cumprirá. E que o nosso alvo é Deus, que o nosso alvo é Cristo. Que coragem é essa? O que o apóstolo Paulo viu? O que o apóstolo Paulo viu? Que o fez anunciar o evangelho, que fez expor a palavra de Deus. Também queremos ver, Senhor. Também queremos ver. Também queremos ver o que ele viu. E ele viu a sua presença, e ele viu a sua glória, ele viu o seu poder, ele viu que somente o Senhor é Deus. Queremos ver o teu senhorio sobre as nossas vidas. Queremos ver o teu senhorio sobre as nossas vidas.